Então, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre, vou chamar na verdade o Ronald, da ANEEL. Eu acho que os custos de energia elétrica nos prestadores aí geralmente são a segunda despesa, né, que maior da companhia, né, só fica atrás da folha de pagamento. Então, a gente conheceu um pouquinho também do que a ANEEL está fazendo aí nesse quesito de transformação digital para melhorar a vida dos prestadores, né, para melhorar a eficiência dos prestadores. É interessante. Então, eu vou chamar aí o senhor Ronald para apresentar aí a digitalização do setor elétrico em prol do consumidor, o caso das informações de faturamento. Bom, muito obrigado, Ronald. Boa apresentação. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Agradeço o convite feito à ANEEL, né, essa oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui hoje alguns progressos recentes e alguns esforços em andamento que a gente entende pode auxiliar o setor de água e saneamento nessa caminhada, né, em busca de uma maior eficiência energética, né. Eu organizei a apresentação, ela é um pouquinho longa, então, pelo adiantado da hora, a primeira parte eu vou acelerar um pouco, mas eu tomei o cuidado de deixar vários hiperlinks, várias referências, para quem estiver interessado em aprofundar um pouquinho, olhar os detalhes da regulamentação, ir no site, pode fazê-lo, e também tem meus contatos no final da apresentação, estou à disposição para auxiliá-los nessa busca de mais informações. E até mesmo depois aqui da apresentação, vou ficar um pouquinho mais. Regulamentação de fatura, né, de conta de energia elétrica. A gente percebeu, há mais ou menos 2 anos e pouco atrás, né, que a regulamentação que a gente tinha era muito genérica, né? Então, só uma resolução normativa, até pela própria estrutura dela, que é textual, né, não estava produzindo o resultado que a gente esperava em termos de uma certa harmonia nas contas de energia, um nível mínimo de informação, de como apresentar essa informação para os consumidores em geral. Estou falando consumidores em geral, né, desde o residencial quanto também o de alta tensão. E aí a gente criou, que também é uma regulamentação, mas é um outro formato, que é o procedimento, né? Criamos um novo módulo, esse módulo 11, de uma série de procedimentos que temos que orienta, principalmente as distribuidoras, como é que elas devem atuar, tanto na gestão técnica da rede de distribuição, quanto em aspectos comerciais, como é o caso da fatura. Toda a regulamentação da ANEEL, essas duas, inclusive, estão disponíveis no nosso site, o link está ali, né? Então, vocês podem consultar e olhar os detalhes. O módulo 11 ele é bem extenso, tem cerca de 35 páginas, né? Então, pode ser interessante depois uma lida. Ok. O módulo 11, ele trata, a gente percebeu que a fatura, com certeza, é a forma mais comum de fazer chegar ao consumidor de energia elétrica informações, né, sobre as grandezas que estão sendo faturadas, o valor da tarifa, os impostos, mas ela não é a única. E também a fatura, principalmente a fatura física, ela é um espaço limitado. Então, eu tenho que ser muito criterioso em como é que eu vou usar esse recurso limitado, né, um espaço do papel, uma tripinha de uma conta de energia, que é de mais valor para o consumidor. E a gente percebeu que não dá para fazer tudo. Então, a gente adotou, o slide seguinte comenta essas duas premissas do módulo 11, a gente separou, né? Então, a fatura ela tem um propósito de conter todos os elementos, vou chamar de dados, né, necessários para um consumidor que conheça as regras de faturamento do setor elétrico, consiga chegar no valor que está sendo ali cobrado. Ela não consegue explicar ao consumidor como fazer essa conta, são muitos detalhes. Ela não consegue, de uma forma efetiva, uma avaliação da qualidade do serviço prestado. Então, a gente seguiu o seguinte caminho. Deixamos na fatura, procuramos deixar os dados, né, os valores, os números do que está sendo cobrado naquele mês, e criamos, desculpa, tem um delayzinho, uma área de informações suplementares, que na realidade ela é uma plataforma digital, né,
a gente criou, via regulamento, a obrigatoriedade de todas as distribuidoras de energia elétrica disponibilizarem, ou via um app no celular, ou em seu site na internet, uma área de acesso restrita de cada consumidor de energia elétrica, comercial, industrial, residencial, e ali ele vai encontrar mais informações, né, e o foco vai ser que ele possa ter meios de avaliar o serviço que está sendo prestado, então, por exemplo, indicadores de continuidade, e também a gestão do consumo, a gente usa a expressão gestão do valor que ele está pagando pela energia elétrica. Okay. Não sei se eu tenho que apontar. Vamos lá, desculpa. Para começar, então, a gente criou a obrigatoriedade dessa área para todos os consumidores e um conteúdo mínimo, né, de informações a serem lá disponibilizadas. Eu destaquei ali em cor de laranja, né? Então, para você poder avaliar, você tem que ter uma perspectiva, né, de evolução, de histórico, né? Então, a fatura seria muito mais uma fotografia do que aconteceu em determinado período, determinado mês. E aqui nessa área, você teria formas de saber como é que evoluiu. O que eu paguei em relação à cadeia produtiva do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição, o que foi imposto, o que foi encargos, que seria aquele primeiro item. O segundo item, como é que está a qualidade do serviço para a minha unidade consumidora? Como é que foi em fevereiro, como é que está sendo agora, por exemplo, em abril, né? Eu consigo fazer uma análise comparativa. Então, por isso que em todos os itens tem essa perspectiva de evolução. Inclusive a questão de medição e faturamento. Então, eu não sei se é do conhecimento de todos, né? Eu posso medir uma grandeza, por exemplo, demanda de energia elétrica, né, em kilowatt, mas em função de um contrato, da forma como contratei essa demanda, eu posso pagar uma outra quantidade de kilowatts, né? Então, a fatura ela tem as quantidades que foram faturadas, cobradas, né? E aqui, por exemplo, eu tenho as duas visões, tanto do que foi de fato medido, a grandeza física, vamos entender assim, né? E também o que foi utilizado com base com faturamento, que pode ser diferente. Eu pedi acesso a uma empresa do grupo Enel, né, só para ilustrar com um consumidor que tem múltiplas unidades de consumidores. Essa aí eu acho que é o metrô de uma grande cidade, que tem ali em torno de 240, 250 unidades consumidoras, né, ele é responsável por 250 unidades consumidoras, e é o tipo de coisa que está disponível nessa área de informações suplementares. É tudo que vocês precisam? Com certeza não. Mas eu não queria perder a oportunidade de fazer a propaganda, né, da área de informações suplementares e convidar vocês que tentem acessar, né, essa área para as unidades consumidoras das empresas de vocês. Nesse caso aqui, né, eles cumpriram o regulamento integralmente, né, então tem as informações suplementares que eu mencionei, tem todas as contas e pagamentos efetuados, tem o histórico de medição e faturamento, indicadores de continuidade. E essa empresa dá essa perspectiva, né? A gente exigiu no mínimo 13 meses, né, para você poder ter o mesmo mês do ano anterior, né? Se fossem só 12, isso não seria suficiente, então no mínimo 13 meses. E essa empresa apresenta, por exemplo, o histórico de consumo, energia, né, quilowatt-hora, em reais, se mudar o bullet ali em cima, você consegue ver o faturado ou o que foi medido, e também passando o mouse, isso aqui é só um print da tela, você teria a demanda, se você for um consumidor do grupo A. Ok? Então, é só para ilustrar. E essa distribuidora ainda permite que você exporte, mas no caso seria o PDF, né, todas essas informações que estão sendo visualizadas. Ok. Então, mais dois aspectos que a gente entende, né, que são esforços em andamento, que são oportunidades que podem auxiliá-los nessa busca de eficiência energética, né. Tem um projeto, que é esse da nota fiscal de energia elétrica eletrônica, né. Então, é um projeto, está no slide seguinte, né, que o fisco, né, o conjunto, né, da Secretaria de Fazenda dos vários estados trabalha junto, convidou a ANEEL, e também convidou algumas distribuidoras para contribuírem com o projeto. E qual é a ideia, né? Então, eu peguei alguns parágrafos lá do que está no portal, do que está na regulamentação da nota fiscal de energia elétrica e eletrônica, para destacar alguns pontos importantes. Então, é um modelo nacional, tá?
E ele tem de cara aqui algo que é muito importante para você ter uma informação de qualidade, né? Então, com a NF3E, né, como a gente chama da fiscal eletrônica de energia elétrica, você vai ter uma validação prévia pelo fisco, ele vai autorizar a emissão. Então, nenhuma conta de energia vai ser emitida sem o ok prévio do fisco. E esse ok, como é que se dá, Ronald? Na verdade, eles vão receber as informações que vão compor a nota, né, aquela fatura de energia, e vão fazer uma série de cheques, de validações, de cruzamentos, para garantir um nível mínimo de qualidade e, assim, autorizar a emissão. Então, só por isso, esse projeto já teria muito a agregar para prover para nós uma informação de maior qualidade. Ok, o que eu já mencionei, né, que a ANEEL participou desde o início desse projeto. Um outro aspecto é que a nota fiscal, a NF3E, ela só existe eletronicamente. Na prática, ela é um arquivo XML, um arquivo digital no formato XML, né? Então, por ser um arquivo eletrônico, como é que o consumidor normal, né, nós vamos conseguir manipular isso em casa e conferir a conta? Então, ela tem associado o que eles chamam de documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Na realidade, todos os documentos fiscais eletrônicos têm sempre uma DANF associada, um documento auxiliar. Quando é a questão de uma mercadoria, é esse documento que acompanha o transporte da mercadoria. No caso da energia elétrica, né, como ela vem pelo fio, você não acompanha o transporte da energia, ela vai servir basicamente, né, para informar o consumidor médio dos valores que estão sendo cobrados, data de vencimento, e ter as informações para ele poder fazer o pagamento. No próprio manual do fisco, ele fala impresso em papel. Mas, gente, calma, não é necessariamente impresso em papel. O que eles querem dizer com impresso em papel é que é a representação gráfica de um arquivo digital, né? Então, a nota em si é um arquivo digital, né? E aí a representação gráfica, que pode ser um PDF, pode ser até mesmo um papel, né? Pode ser disponibilizado por meio de um app, que é uma forma eletrônica, vai ser o documento auxiliar da NF3E. Opa! A NF3E é uma realidade, tá, gente? Eu já dei o spoiler ali do site dela. Então, já existe regulamento dos fiscos estaduais aprovado, o layout 1.0 do arquivo XML, e as empresas de energia elétrica elas estão trabalhando ao longo do ano de 2020 para atender os requisitos do fisco. A data de obrigatoriedade, né, tá a partir de 31 de março de 2021. Então, assim, e alguns estados, porque cada estado tem a opção de aderir, né, vamos dizer assim, a essa sistemática no momento que considerar oportuno. A tendência é que todos os estados da federação vão aderir a essa sistemática, mas possivelmente em momentos um pouquinho distintos. Pode demorar um pouquinho mais para alguns estados. O fisco, à direita da minha figura, que é uma figura técnica, né, ele está atendido quando ele recebe o arquivo XML, o arquivo digital, no servidor da Secretaria de Fazenda, ele já tem as informações que ele precisa, ele faz os cheques e autoriza a emissão. O fisco está atendido, não precisa de mais nada. Quem é que não está atendido ainda, né? O consumidor de energia elétrica. Então, o que nós trabalhamos com eles? Está ali em cor de laranja claro. Eles partiram daquela regulamentação, né, que eu falei para vocês, do módulo 11 do PRODIST. Então, todas as regrinhas, quais são as informações obrigatórias que a ANEEL exige, que precisam constar da conta de energia. A partir do que nós definimos, eles deram liberdade o documento auxiliar da NF3E vai seguir as regras da ANEEL. Então, ficou assim dividido, né? O fisco é atendido pelo lado direito aqui da figura, o arquivo eletrônico, e a ANEEL disciplinou como é que o consumidor vai ser atendido. Pode ser a DANF, como eu mencionei, em papel, né? A regra para a maior parte dos consumidores residenciais, talvez, né? Mas também pode ser digital. E um outro aspecto, já também antecipando, um ponto que é o meu último slide antes da discussão, vou chegar nele, todo documento eletrônico do fisco tem um portal de consulta, né? Então, qual é a nossa visão, né? A gente pretende estabelecer um convênio, né, com a Secretaria de Fazenda
Porque a ANEEL tem muito interesse nessas informações de faturamento, né, para tentar reduzir a simetria de informação para a regulação, de ter acesso a essa base. E cada consumidor, só aquele par de linhas ali embaixo, a linha mais embaixo verde e a preta, né? O consumidor também vai poder, de posse da DANF, vai ter um QR Code que eu posso escanear, e aí vai me jogar direto para o site da Secretaria de Fazenda do meu estado, onde eu vou ter todos os campos do XML disponíveis, inclusive para eu baixar como arquivo eletrônico. Outros documentos eletrônicos, que é utilizado entre empresas, o fisco disponibilizou serviços, né, web services, que você pode baixar em lote esses arquivos da nota fiscal eletrônica. Então, a gente imagina, tá, isso não está decidido ainda, que pode vir a ser disponibilizado esse acesso em lote, né, eletrônico a todas as suas contas de energia, que são notas fiscais também. Essa é a carinha do site, vocês podem entrar depois, né? E já tem uma parte operacional lá, inclusive a consulta ali, né? Consulta e o download do XML, consulta pública, né, que eu estava comentando, e está em ambiente de homologação. Aqui é só para dar um highlight, né? Esse MOC, Manual de Orientação ao Contribuinte, né? Então, um anexo com layout. Vocês vão ficar surpresos, tem tudo lá e mais um pouco. Todas as informações da unidade consumidora, da pessoa jurídica responsável, medidores, medidor, a leitura anterior, a diferença, constantes multiplicativas, datas de referência, tarifas aplicadas, bandeiras tarifárias, etc, etc, etc. Tudo está lá. E aí eu peguei só um trechinho aqui do layout, sobre a parte de leitura, de medição, né? Então, tem o medidor, né? Tem o que foi apurado, o que foi medido, e tem essa informação associada ao item que consta da nota fiscal, que foi o valor que foi cobrado, né? Tá, então, aqui mais só para ilustrar que tipo de informação e que nível de detalhamento, né? Inclusive, as regrinhas de validação também estão no manual. Uma outra coisa que está acontecendo no setor elétrico, o principal cliente é a ANEEL, né, esse projeto CIASE. Então, ele tem uma forte analogia com a nota fiscal de energia elétrica e eletrônica. Tem um quadrinho que eu boto os campos que vêm numa, os campos que vêm para o outro, né? Mas aqui o principal cliente é a ANEEL, né? A gente precisa, por uma série de processos regulatórios, saber o que a gente chama do mercado de energia elétrica de cada distribuidora, né? Quanto foi consumido, quanto está sendo arrecadado, qual é o tipo de consumidor, e por aí vai. Então, como eu vou ter toda essa informação na ANEEL, né, e está destacado ali, né, o Cadastro Nacional de Distribuição, dados de todas as faturas de energia elétrica, inclusive a sua, né? Existe a intenção de disponibilizar também acesso para os consumidores às suas faturas que estarão guardadas no servidor da ANEEL. Só que eu estava comentando com o Fernando antes do início do seminário. O foco aqui é o uso interno da ANEEL. Então, em termos de projeto, essa disponibilização para consulta externa, ela está um pouquinho mais distante, na minha avaliação, do que da NF3E. Por isso que eu apresentei ela em menos detalhe e no segundo momento. Mas é algo que pode ajudar também um pouquinho mais para frente. De novo, lá no site da ANEEL tem toda a documentação, se vocês quiserem saber o que vem para a ANEEL em relação à minha fatura, né? Só consultar. E aí é só uma lupazinha, né? Então, toda a informação de demanda, energia, subsídio, receita, tributos e até mesmo a questão de reativos, que é algo mais técnico que pode impactar o valor que está sendo pago. Está pequeno, não sei se dá para ler, mas é o que eu falei, né? Do lado esquerdo é a NF3E, do lado direito é o CIASE. Então, todas as informações do CIASE, de certa forma, estão contempladas, na NF3E, que possui outras. É só a forma de organizar, né? Do lado esquerdo, ele separa o que foi medido, o mundo físico, o que foi cobrado, né, faturado, e o que foi contratado, em 3 blocos dentro do XML distintos, só que as 3 caixinhas ali, 8, 9 e 14,
E no CIASE ele trata, vamos dizer assim, mais por tema. Aí tem lá, grupo de informações de demanda. Aí tem o que eu contratei, o que eu medi e o que eu cobrei, tudo junto, né? É só uma forma de agrupar a informação, os dados. Parte mais interessante, mais uns 5 minutinhos aqui, reflexões e perspectivas. Primeira reflexão, consumo, eficiência energética, com certeza tem um mérito grande em si próprio, mas quando a gente fez o módulo 11, o consumidor também está muito preocupado no que entender o porquê, o valor que ele paga, né? Fazer uma gestão do valor que ele paga. E esse valor, ele depende de muitas outras coisas, né? E o ponto que eu quero, não vou explicar cada um daqueles itens, mas o ponto é, eu posso ter um esforço de eficiência energética, de reduzir o consumo, ou até reduzir a demanda, né? O que eu exijo do sistema elétrico, e posso chegar no final do dia, no final do mês, pagando mais do que eu paguei anteriormente. O que pode parecer um contrassenso, mas a forma como eu contrato a energia, se eu estou no mercado cativo, se eu estou no mercado livre, se eu tenho algum tipo de geração própria que eu uso para compensar o meu consumo, e até mesmo coisas fora do nosso controle, se tem uma mudança de regra de tributação, né? Eu posso acabar assim, anulando por completo um esforço de eficiência energética no que tange ao valor que eu vou pagar pela energia em determinado período. E aí por favor, me perdoem, né? Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas não matem o mensageiro, né? É essa questão da redução gradativa dos descontos. Não sei se vocês sabem, mas tem um subsídio para a tarifa de serviço público de água e saneamento, né? Esse subsídio até 2018 era de 15%, e aí um decreto no final do governo Temer estabeleceu uma redução gradativa ao longo de 5 anos até zerar, né? Então, aquele jargão ali, TURS de TEA, são as duas componentes que levam a tarifa, né, do serviço de energia elétrica. Então, em algum momento passado era 15% o benefício tarifário, e a partir de 2023, dependendo do momento do reajuste da revisão tarifária de cada distribuidora, que é escalonada ao longo do ano, isso vai para zero. Então, você pode, poxa, então, se o meu esforço de eficientização me der um ganho de 12%, 13%, talvez lá em 2023 eu esteja pagando mais, né, em termos reais, mais em reais, do que eu pagava antes. Mas, assim, é algo que eu acho importante compartilhar e vocês trabalharem com isso em mente. Mais 2 comentários, né? Então, a fatura de energia reflete o que já aconteceu, né? Então, tipicamente, ela chega no final do mês, né? Quando eu fiz a leitura, aconteceu no período, vou lhe cobrar tanto. Então, pode ser que me permita, claro, eu posso atuar dali para frente, mas em algumas situações mais específicas, pode ser muito tarde para eu tomar alguma decisão em relação ao meu consumo de energia, né? Eu botei, isso aqui é uma visão do Ronald, tá, pessoal? Mas, assim, as perspectivas, a primeira, eu acho que está mais próxima, né, e a para baixo não tão próximas. Então, eu acho muito possível a disponibilização de um acesso via web service pelo próprio fisco, para vocês consultarem notas, né, baixarem os arquivos XML das suas contas de energia. Também é possível, vai facilitar a interlocução com a distribuidora. Poxa, você tem dificuldade de gerar um arquivo eletrônico para mim, que seja um CSV, alguém comentou aqui no início. Poxa, me manda o arquivo que você mandou para o fisco, naquele mesmo layout, para eu trabalhar eletronicamente, né? Não está descartada, mas também não está no plano da ANEEL uma regulamentação que possa vir obrigar a distribuidora a fornecer o acesso, né, a esses arquivos. Tem a questão do CIASE, que eu comentei, né? E aí 2 informações também que eu acho interessantes. Os medidores de energia elétrica eletrônicos para o grupo A, que é o grupo de tensão mais alta, as instalações que têm equipamentos de maior potência, eles já têm uma exigência de uma saída auxiliar para o usuário, pode ser serial, pode ser rede, que permite toda a informação de leitura que está indo para a distribuidora estar disponível para o consumidor. E, a partir daí, eu posso capturar isso para um sistema eletrônico e fazer a gestão, né? Então, a dificuldade maior estaria nas unidades consumidoras de baixa tensão, com um tipo de medição, um medidor mais antigo, que não fosse eletrônico.
E, por último, eu trouxe aqui uma iniciativa lá nos Estados Unidos, que é essa Green Button Alliance, né? Então, nos Estados Unidos, as distribuidoras, assim, a indústria, né, usando o jargão de lá, se organizou, né, respondeu a um convite, né, da Casa Branca, e eles próprios, o grupo de distribuidoras, definiu um layout e algumas aderiram espontaneamente e passaram a disponibilizar via esse Green Button. O consumidor consegue fazer o download de toda a informação de medição, né, da sua medição, e aí você pode levar esse arquivo, né, em tempos de LGPD, de privacidade de dados, né? Toda essa informação é anonimizada, você não consegue identificar o consumidor, e aí você pode carregar isso num app, né, de um terceiro, e, por exemplo, avaliar o seu consumo, esse tipo de coisa. Então, isso foi uma solução que não envolve o regulador, da própria indústria, né, percebendo a necessidade que existia dos consumidores, decidiu se organizar e adotar essa sistemática. Muito obrigado, pessoal. Desculpe ter passado um pouquinho do horário. Bom, agradeço então ao Ronald por explanar aí, principalmente essa questão da nota fiscal eletrônica, né? A gente sabe que os prestadores de serviço, os grandes já estão aí com acordos, talvez, com a distribuidora, para conseguir pegar os dados digitalmente lá nas bases de dados, mas os pequenos a gente sabe que tem também dificuldade de conseguir esses dados digitalmente. Então, às vezes você tem que colocar alguém para ficar digitando os dados da fatura para dentro de um software para você conseguir fazer uma análise histórica, né?